Boa noite a todos e todas e todes. Vamos começar o Vamos. segundo episódio. E para esse segundo episódio desse projeto, que, como eu disse semana passada, com muito carinho, e é um projeto que faz parte, né, é um evento que faz parte do projeto de extensão Artes do Corpo e do Movimento, da licenciatura em teatro da UEM, e se interessa justamente em pensar modos de existência, de operar a existência, de produzir conhecimento para além do espaço hegemônico. Alguém que cria essas rachaduras, essas fissuras, para pensar em outras produções de conhecimento, principalmente no que tange a relação entre a arte e a educação. E para esse encontro, quer dizer, o mote, né? O mote desse nosso programa é justamente arte, educação e saberes ancestrais. E para esse segundo episódio, veio uma imagem à minha cabeça que eu tinha completamente deletado ou retirado, que foi a seguinte. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, na minha casa, eu sou do interior de São Paulo, na zona rural. Na casa dos meus pais, trabalhava uma pessoa que ajudava minha mãe na organização da casa. E ela se chamava Benedita e a gente chamava ela de Dita. E eu era muito próximo da Dita. Eu era criança, ficava muito em casa, e ela também tinha filhos, mais ou menos da minha idade, a gente brincava, mas eu gostava muito da Dita. E a Dita um dia chegou em casa, nesse processo, né, de ajudar minha mãe e tudo mais, de trabalhar lá em casa, que ela trouxe um baralho. Baralho. E a Dita me falou o seguinte: você, eu acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos, você já soube o que é ler carta? E eu falei, eu já tinha ouvido falar. E o Fé falou assim: você quer que eu leia cartas para você? E nós fomos, e na minha casa era a zona rural, na casa dos meus pais, tinha um puxadinho assim, e nós sentamos no chão de terra batida, e ela abriu a tal das cartas para mim. E ela fez uma leitura dessas cartas. E hoje, vindo para esse encontro, eu fiquei pensando o que todo esse espaço dessa leitura de cartas me fez juntar uma coisa que o Paulo Freire, de novo, eu sempre trago o Paulo Freire, fala sobre a leitura de mundo. Porque esses jogos, né, e a gente pode falar um pouco sobre práticas oraculares, muitas delas trazem a inscrição da leitura, o que é ler um futuro, o que é ler uma inscrição, o que é ler, o que é fazer a leitura de um momento de vida, fazer a leitura de uma circunstância, né, do que você está passando. E o Paulo Freire fala que a educação é uma leitura de mundo, é uma leitura circunstancial de mundo. E eu fiquei pensando sobre essas muitas leituras que fazemos, mas tantas leituras que nos são negadas ou não são reconhecidas dentro dos nossos processos de ensino e aprendizagem. E não muito mais sem delongas no meio dessas leituras, eu queria perguntar para a nossa convidada de hoje, Juliana Ferrari, por onde você tem pisado? Quais chãos que você tem rachado? Ou melhor, quais leituras têm surgido dessas fissuras, dessas rachaduras, por esses chãos que você tem dinamitado? Ai, ai. Começou a conversa começou a prosa por um caminho que eu não esperava. Porque de tantas histórias suas que eu conheço, essa eu não conhecia. Acho que nem você lembrava, né? Eu lembrei. Que doideira. É engraçado. O jogo de cartas, ele acessa uma possibilidade de leitura que ela é muito ela é muito artística, posso dizer assim, porque ela é muito sensível
e ela, para essa leitura, é útil a associação simbólica, né? Às vezes mais refinada, que é o caso do tarô, por exemplo, que é uma associação simbólica bem complexa, com muitos elementos, e dependendo do tarô que você lê, são muitos elementos, e às vezes nas cartas ciganas, que é o que eu tenho feito mais uso, agora que eu estou voltando um pouco para o tarô, mas que a associação simbólica, ela é possível e é muito rico quando você vê a maneira de uma pessoa pouco letrada formalmente ler as cartas ciganas, né? Que são cartas criadas dentro de um contexto de jogo de tabuleiro. A carta cigana, ela é inicialmente um jogo de diversão, né? E da onde que parte da diversão algo que pode ser preditivo em termos de futuro. Mas por que que pode ser preditivo? Porque o futuro só é acessível por meio daquilo que é intuitivo, mas no intuitivo pensado assim, como o raciocínio rápido que se faz sobre algo sem se entender muito bem que algo é esse que você está juntando, né? Então, as cartas, elas permitem associações muito complexas, muito extensas, a partir de elementos pequenos, aparentemente restritos, mas que permitem que a pessoa que está lendo faça um mapeamento do conjunto das circunstâncias do momento e do que é evidente que está se criando para o futuro. E fica parecendo que a gente está tratando de futuro, mas não existe futuro e não existe passado. Existe memória atualizada e existe probabilidade. E então, assim, eu já vi, por exemplo, eu já presenciei pessoas não alfabetizadas, não digo nem que fossem analfabetos funcionais, eram analfabetos mesmo, que pegavam nas cartas para tomar uma decisão, e eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas que eu jogo, muitas vezes eu faço isso, que é assim, a primeira pergunta que a pessoa faz, eu falo, faz a pergunta mentalmente, ou quando a pessoa quer aprender. Aí eu faço uma tirada de cartas e falo, essa carta aqui vamos supor, tá? Passado, presente, futuro, ou dou qualquer indicação, ou não dou indicação nenhuma. Eu só falo para a pessoa, o que as cartas estão te dizendo? Né? E eu já vi uma pessoa nesse sentido, por exemplo, imediatamente fazer todas as associações. Não, para eu escolher um trabalho, essa carta das estrelas, essa carta aqui era a carta das estrelas, está me falando que é melhor eu escolher um trabalho que seja à noite do que de dia, porque essa aqui que é de dia, que tem essa imagem aqui, para eu tomar cuidado com isso daqui, a pessoa imediatamente vai associando. Então, ela consegue, em poucos minutos, fazer um conjuntão de um apanhado sobre a própria vida dela em função de algo que transcende um significado único, né? Ju, mas se pegando isso, você se auto-intitula cartomante e bruxa, além de ser professora de teatro, além de ser artista da cena, porque é diretora teatral, é poeta, é também instrutora de espiritualidade. Todas essas coisas, de alguma forma, tecem o que você tem sido. Mas você se autonomeia, né? E aí é nessa longa estrada que a gente se conhece, porque só para dizer o povo, são mais de 20 e tantos anos, são 22 anos que a gente se conhece. Censura, Eu vou censura. editar. Eu só falei para vocês, mas eu vou editar depois. É... se nomear dessa forma, né? Neste espaço, e nesses espaços, e essas nomeações como cartomante e bruxa, carregam várias questões. E você me traz que
nessa relação do jogo com as pessoas, tem acesso ao simbólico, acesso ao mágico, acesso ao ancestral, acesso a vários tipos de conhecimentos que se dão aí e que muitas vezes ultrapassam a ideia de educação ou mesmo de formação, né? De formação em espaço Institucional. dá, né? Uhum. O espaço formal se dá. Como é que você vê essas relações dessa sua nomeação como autonomeação como cartomante bruxa e esses saberes, esses conhecimentos que acontecem diariamente na sua mesa de jogo, ou mesmo na sua relação com o seu trabalho também artístico, né? E Uhum. de algum lugar pedagógico. Eu me lembrei até de uma cena que uma vez você me falou da cartomante. Sim, sim, eu vou entrar aí. Na verdade, você está capturando o segredo. Eu acho que você está capturando o segredo mais profundo das minhas descobertas. E ainda bem que tem pouca gente na sala, porque é o truque da bruxa, né? Eu penso muito na cartomante e na bruxa. Cartomante e bruxa são nomeações para um certo tipo de encenação, na maneira como eu entendo, tá? Encenação no sentido mais, mais radical que se possa pensar em encenação, porque quando pensando em encenação como performance do cotidiano, a performance do ambiente, a performance do que se cria na disposição dos objetos, no que se cria na disposição das palavras, na disposição dos gestos. Tem um livro, eu vou chegar onde você quer, mas assim, tem um livro que é do Irving Goffman, que é a representação do eu na vida cotidiana, né? E tem uma cena que ele descreve, que ele puxa do livro do Jean-Paul Sartre, que é muito rica, que ele descreve o que o Jean-Paul Sartre descreve, é a performance do garçom. E é emocionante até de se ler, porque ele vai descrevendo como é que o garçom vai constituindo o que ele é e o seu valor no modo de carregar a bandeja, no modo de rodopiar, no modo de se dirigir e até de anotar, né? E a cartomante, ela para mim é um espaço diferente do espaço da taróloga. E o nome cartomante, taróloga, magista, ocultista, cada nome desses tem um monte de valências que são correspondentes a expectativas de uma encenação e ao poder que essa encenação pode ter ou não, né? Então, quando eu me auto-intitulo cartomante, eu decidi fazer isso a partir de uma leitura de um livro de magia, de um livro de leitura de tarô, que é uma bíblia aí conhecidíssima do Neil Naif, o curso completo de tarô, e num determinado momento ele fala ali, né? Qual que é a diferença entre ser tarólogo e ser cartomante e tal? Ele se auto-intitula tarólogo. E aí ele fala naquele momento, não tem diferença nenhuma, a diferença é que a cartomancia é uma coisa mais menosprezada, né? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo e fui em busca de cotejar uma coisa com a outra, não para ocupar um espaço de opressão para chamar de meu da cartomancia marginalizada, mas para pensar nesse espaço da cartomancia como o espaço da cena, que tem muito a ver com o ambiente doméstico e de cuidado, aonde o que eu vivenciei quando eu era adolescente, muitas vezes, foi de ir nas cartomantes do interior de São Paulo, que quando eu ia era nas férias, eu morava na capital, e aí nas férias eu era adolescente, estava começando a namorar, ou ficar, queria saber das coisas e tal. E aí, sempre relacionado com amor, esse espaço, que é muito
curioso isso, é muito relacionado com amor, né? E aí a cena era o que? Era ir numa casa de uma senhora que morava num bairro distante, com chão de terra, aquela terra vermelha do interior de São Paulo, e aí de repente você chega na casa, estão as crianças brincando ali na porta, estão os netos normalmente, algum filho ou outro também por ali, de tarde, final de tarde, aquela coisa, e aí você chega e alguém grita assim, ô vó! A moça tá aqui! Quer falar com a senhora! Né? Que daí não fala o que é, porque os vizinhos não podem saber. Que ela veio jogar, não vai falar isso. Mas os vizinhos sabem que é isso, ao mesmo tempo, né? Então se ocupa um espaço assim que é liberado coletivamente, mas que não se nomeia, né? E aí entrar nesse ambiente e a imagem que eu tenho muito forte na cabeça é de entrar nesse ambiente, de repente me recebe uma senhora com uma camisolinha já desgastada assim pelo tempo, isso eu vi, são coisas que eu vivenciei, né? E aí a pessoa fala para você, entra aí, senta aí, moça. Aquela mesa de fórmica azul, né? E você senta meio sem graça, meio com medo, meio sem saber se vai ficar todo mundo passando ou não. E ela está terminando de tomar um café, a mulher meio cega, né? Que isso é muito forte na prática do oraculista, a questão da cegueira, né? A Cassandra mesmo, a cegueira, ver, não ver, ver, não ver, ver como ver sem olhos para ver, né? E aí, de repente, ela senta ali. Isso tudo cria um ambiente de tensão para quem está indo jogar e, ao mesmo tempo, de mistério. E, ao mesmo tempo, tem um acolhimento de receber uma pessoa ali na cozinha, que não é à toa que é a cozinha, né? E a questão racial permeia tudo isso também, porque são mulheres mestiças, são mulheres negras, né? E aí vem uma coisa forte para mim de ancestralidade também do lado materno, mas enfim, para mim a cartomante, o nome se adere a isso, se adere a esse espaço de mulher fazendo a função que muitas vezes é de bancar financeiramente uma história de uma família inteira, com um joguinho de cartas encebado, igual o meu é hoje, encebado, né? E ao mesmo tempo está recebendo alguém ali, está cuidando, está oferecendo um chá, está pegando na mão, está conversando, está garantindo que vai casar com um fazendeiro, que é o que a pessoa quer ouvir, e que ao mesmo tempo que tem alguns pontos altos assim de imaginário bem simples sobre o que é ser bem sucedido, tem outros pontos que a pessoa acerta em cheio dentro da tua alma, como você se sente, como você não se sente. Então, por desejar ocupar esse tipo de espaço e, ao mesmo tempo, legitimar essa prática dentro do campo de atuação que eu ocupo, como uma mulher privilegiada que sou, me pareceu que esse jogo de tensões ele era já algo provocador para se pensar a respeito da prática do oraculista e da prática do encenador do oráculo, que é algo que me interessa muito, né? E bruxa também, muito relacionado com isso, né? Indiscriminadamente, muitas vezes nos livros a gente vê falando bruxa, atualmente na bruxaria moderna, mais associado com a Wicca, que é já uma coisa institucionalizada etnograficamente da performance da religião pagã, que não é um lugar que me interessa da bruxa, né? Mas nos textos você vê a origem etimológica do termo mago, de magia, de witch, então assim parece que existe algo de comum origem na palavra mago e na palavra bruxa, no radical do magos, mas na verdade a bruxa passou a ocupar um outro espaço,
porque a bruxa ela se relaciona muito mais com a prática ritual não cerimonial, obrigatoriamente, muito voltada para a natureza, para o poder das ervas, das plantas, das pedras e não sei o quê, mas dentro de um espaço onde isso vai acontecendo de forma espontânea pela necessidade de produzir na realidade um certo resultado meu querido. Eu quero, eu desejo, eu quero comprar essa casa, eu alugo essa casa, eu quero comprar essa casa. Então aí eu, como bruxa, vou fazer coisas e feitiços e magias e encantamentos para chegar no meu objetivo, né? Esse espaço que a bruxa ocupa, que é um pouco diferente do espaço que o mago ocupa, que é um espaço de maior intelectualização do seu ofício. Ele conhece, ele lê, ele está a serviço do rei, muitas vezes. Houve muitas bruxas a serviço de reis, mas são formas diferentes de lidar, porque o mago ele é aceito como tal, os livros, né, tem uma tomada do poder pela palavra escrita do mago também. E a bruxa, ela sempre ocupou esse espaço mais marginal, que agora está um pouco tenso aí, tensionado de maneira diferente por causa da Wicca, mas é um espaço de uma outra encenação, do sombrio, do monstruoso, do feminino, do obscuro, do indomável, né? Sei lá. É que já abriu, eu já tenho várias perguntas, mas eu queria, antes que a gente abra para que a gente converse um pouco, é o seguinte: se tanto a cartomancia quanto a bruxaria, elas dialogam pelo que você fala, né? E assim também pelo conhecimento que eu tenho, ela trafega com conhecimentos, com formas de existir que eu lembrei muito de um texto uma vez que eu li sobre que era até intitulado assim, Pedagogia da Escuta e Pedagogia do Cuidado. Porque quando você fala dessa senhorinha, e eu já tive experiência dessa, indo em cartomante ou indo em outras pessoas que acessam oráculos, o que é conversado, o que é falado daquele problema que eu, consulente, trago, e a maneira com essa conversa se dá, que às vezes desmembra num chá, ou numa palavra de conforto, numa orientação, você cria um espaço de afeto, de cuidado, que também me assemelha muito ao que a Bell Hooks, num texto lindíssimo dela, eu já falei várias vezes aqui, fala da pedagogia do afeto. Que só pelo afeto, pelo cuidado, por essa relação é que a prática educacional, a construção do conhecimento se daria. Isso, para mim, é muito forte quando você fala sobre essa construção, né, desse cuidado, cuidado de si e do outro, e desse coletivo que se forma. Quando você fala da bruxaria, me traz o reconhecimento de práticas, seja que a gente chama de feitiço, de encantamento, de magia, que a gente dá uma abolida no cotidiano, ou melhor, abole não. A gente acessa muito, ainda mais nós que somos de países que sofreram um processo de colonização, mesmo com todos esses conhecimentos que vêm, que estão no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não divulga, não existe um reconhecimento, mas Sim. nós estamos, de um jeito ou de outro, não especificamente só a cartomancia ou a bruxaria, mas eu estou pensando todas as outras formas de conhecimento e de acesso ao invisível, ou o reconhecimento do mistério. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que reconhecer a dimensão do mistério contribui, talvez, para a gente, e pensando aqui nesse recorte entre as nossas produções em arte e educação, porque eu acredito que tem toda a relação, o reconhecimento dessas dimensões do mistério na criação artística e pedagógica. O que você acha que reconhecer este ambiente, a criação deste ambiente mágico, ritualístico, acessando outras formas de produzir, de se produzir no mundo, pode ajudar a gente nessas novas possibilidades de pensar a educação e a arte, né? Ou a vida, né?
Eu me remete. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho o teu áudio aqui. Tá. Me remete muito o que você está falando. Eu lembrei imediatamente de algo que eu escrevi recentemente, que é o quê? Muitas vezes eu saio para buscar alguma coisa na rua, para fazer algo que dê um certo resultado para alguém, eu não sei exatamente o que eu estou buscando. Eu vou para a rua e eu pego uma folha, ou eu pego um graveto, um galho de alguma coisa, eu tenho um norte mais ou menos que eu vou fazer um feitiço pensando na mulher que muda, que é uma deusa, uma deusa dos povos originários do norte, aqui da América, a mulher que muda, aí eu vou fazer algo para ela. Quer dizer, na verdade eu vou fazer algo para alguém, reverenciando essa deusa, porque é ela que vai permitir esse contato de algo na vida da pessoa que precisa ser transformado. Eu saio muitas vezes sem saber exatamente os elementos que eu vou pegar. Muitas vezes não, eu quase nunca sei. Eu sei uma coisa ou outra. Eu sei que eu preciso de um galho de pinheiro, que é um pinheiro difícil de achar, que eu vou ter que bater na casa de alguém para pedir um galho daquele. Mas eu não sei tudo, né? E aí eu vou juntando coisas no trajeto que eu não sei nem se eu vou usar tudo aquilo ali. Mas que quando eu chego, por alguma razão, depois a coisa se explicita, né? A tecnologia existe e ela ajuda a gente. O Google, muitas vezes, sem querer, eu vou e acesso, sem querer mesmo, assim, por uma associação improvável, que aquilo que eu peguei se relaciona com uma determinada força, que aí, juntando tudo, vai dar no resultado que eu quero, enfim, né? Isso também é a maneira como eu construí sempre os espetáculos, né? Sem ter a priori algo definido sobre o que vai ser feito com aquele tema ou aquele texto, mas é se entregar para uma associação livre, que vai juntando as coisas e fazia isso também no ambiente pedagógico dentro da universidade, e isso possibilita, pelo menos para mim, uma criação muito viva, porque é engraçado, é um terreno ambíguo da confiança e da desconfiança, né? Como eu tenho uma memória que eu não julgo a minha memória uma memória boa, eu não me baseio nela, eu tenho medo dela. Eu acho que eu vou começar a falar e que eu não vou saber do que eu estou falando. Mesmo eu tendo estudado bastante, mas eu não lembro. Então, conforme eu vou falando, eu vou criando os conceitos, porque parece que a memória, ela seleciona o que vem à tona e cria esses conceitos. Isso é uma prática parecida para criar um artefato artístico ou mágico ou até pedagógico, né? Mas voltando aí, eu fiz uma digressão, não sei se tem a ver, mas voltando no que você falou com relação ao ambiente do mistério, né? Eu me preocupo muito hoje em criar um ambiente mágico, mas o ambiente mágico ele vai além, ele vai além da pura magia, nos elementos mágicos mais óbvios, vamos dizer assim. Se eu tenho uma árvore na porta da minha casa e eu atribuo um poder àquela árvore, que depois eu posso até descobrir que outros povos já atribuíram esse tipo de poder, eu estou criando um ambiente mágico a partir do estabelecimento daquilo como um poder, que é uma coisa natural, uma natureza que eu sirvo e que me serve, mas que eu sirvo a ela antes, e é recíproco e igualitário. Quando alguém vem a mim e atravessa aquele portão, a minha atitude, mesmo que seja silenciosa com relação a algo que eu sei que eu coloquei ali, é sentido e pressentido pela pessoa. Existem instrumentos mágicos, muitos,
Então eu vou botar tal coisa do lado da porta, que eu sei que é para isso, tal caneta que eu seguro, eu me relacionei com aquela caneta de uma maneira diferente, porque eu botei nela a intenção de que aquela caneta vai ser algo que a inscrição que aquela caneta vai fazer vai criar uma magia, e por aí vai. Mas também existe a parte da magia que eu até botei ali naquela escrita, que é, por exemplo, a magia da estante, da pessoa entrar num ambiente onde ela vai ver, onde ela percebe alguém que tem um conhecimento, que é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento de acolhimento, e que ela não associa necessariamente a um conhecimento intelectual, e aí ela vê aquela estante enorme, aquela estante ela não está ali, que eu tenho essa estante em casa, você sabe que a gente sempre teve, né, a estante visível, a estante não está ali para esnobar a pessoa e mostrar o quanto que ela não sabe. Não é carregada dessa simbologia de opressão, mas ela é uma convocação a uma provocação. Pô, a mulher é cartomante, será que ela já leu tudo isso? Muitas vezes eu já escutei, mas você leu todos esses livros? Eu não li uma boa parte deles, né? Quem gosta de livro tem muito livro que não lê, mas acredita nos livros como objetos mágicos, também tem isso. Aí eu falo assim, não, todos não, né? E já cria-se uma ficção, e aí a pessoa, eu sei que muitas vezes ela pensa, poxa vida, acho que eu devo ler mais. Ao pensar isso, eu já estou propositalmente criando uma magia para a pessoa. Porque quando ela vê que alguém que tem conhecimento, que não é um conhecimento oficial, ocupa um espaço de leitura, por exemplo, ela se provoca para também poder ir atrás do conhecimento no que ela julgar que ela deve ir. Eu não sei se isso fundamentalmente vai resultar no que vai resultar, mas é uma provocação, né? E aí, pensando em termos de ambiente de troca de conhecimentos, né? Eu acho que a gente pode pensar em criar esses mistérios no cotidiano das trocas, que é uma coisa muito bonita que o Leno, né? Que você conversou com ele, é Leno, né? O nome dele, a Sim. memória, é a Dolly. Traz, né? Que é essa coisa do mistério presente ali em práticas, às vezes, até simples. Não sei se eu... Oi. Ju, só deixa eu perguntar, pessoal, vocês estão ouvindo? Porque deram uma travada as imagens de vocês. Só me diz. Aqui tá normal. Ai, que ótimo, que ótimo. Obrigado, Angel. Ju, Oi. Ju, o seguinte, é que sabe o que me suscitou? Até por conta, né, desses anos todos de convivência contigo e também assim de muitas andanças nossas nessas práticas oraculares, tecendo as nossas existências, como é que eu, né, cada vez mais vou entendendo que, sobretudo, esse espaço pedagógico e artístico que a gente se situa, e as pessoas que estão aqui de alguma forma também, precisa ser convocado essa dimensão também do mistério. A vida não pode continuar sendo o conhecimento, ou o que eu entendo como produção de conhecimento, somente aquilo, né, que é reproduzido, e a gente sabe por que é reproduzido, por que se tornou conhecimento hegemônico, e por que foi alijado, retirado da nossa vivência, ou das nossas discussões, ou dos nossos saberes, tudo isso. Essa prática do jogo, do que eu posso falar da acolhida, do quando a benzedeira pega o raminho e te benze, e você vai para casa e melhora, e eu posso dizer isso porque minha mãe é benzedeira, e eu convivi a vida inteira de pessoas indo até a minha casa e saindo e tendo o retorno das melhoras, tudo isso poderia existir desde que ficasse escondido. Só que isso, para mim, é fundante da nossa existência, tão quanto os conhecimentos que a gente também acessa, por exemplo, na Sim. escola ou na universidade. Talvez Sim. aqui, né, no que você me traz, e o Leno também,
é dizer, gente, não dá mais para não reconhecer e trazer nas nossas criações artísticas ou nos nossos pensamentos pedagógicos esses conhecimentos. Não dá mais para dizer que eles não existem, porque eles estão constantemente. É fundante para a constituição do patriarcado e do Uhum. capitalismo como sistema onde a lógica é só a lógica do lucro, o desprezo para esse espaço, para esse ambiente do mistério, né? Tudo isso aí que você está falando tem muito a ver com a evolução histórica de como a magia está participando num contexto político, por exemplo, né? Porque a magia ela surge na Pérsia, por exemplo, pensando em mundo ocidental, ela surge. Magia, arte, ciência, elas estão interligadas, né? E aí você tem, tanto como no Egito também, inclusive os sacerdotes com muito poder, muitas vezes um poder bastante opressor, assim, mas com muito poder. No advento do capitalismo, aí depois da era moderna, como a gente conhece, as coisas vão se separando. Quer dizer, aquilo que é o explícito, o óbvio, o comprovável, o que está diante dos nossos olhos de uma maneira bem pragmática, pensando aí, né, nos sentidos, apreendendo a realidade, lidando com a realidade, nos 5 sentidos, melhor dizendo, toma conta do viés do pensar o mundo. Né? E não é à toa, porque assim, o que é do nível do mistério, a ele se atribui muito poder. Então, como é que eu vou dar o mesmo poder para essa benzedeira que para um advogado? Que eu não sei muito bem que pauzinhos ele vai mexer para conseguir uma determinada coisa na justiça, né? A benzedeira ou a feiticeira, ela ocupa um espaço de poder muito grande, se a sociedade continua permitindo que esse espaço seja tratado com a honra, vamos dizer assim, na verdade a nossa psique lhe atribui, porque ele atribui, a disputa de poder vai ser grande. Numa mulher idosa e marginalizada em termos sociais e econômicos em relação ao poderio desse patriarcado. É complicado, né? Porque o espaço do mistério, ele é... Quem domina? Quais são as regras? É bem complicado, né? Ju, só aí dava mais uma live, mais um encontro, só sobre essa questão do mistério. Gente, mas olha, eu vou abrir, porque a gente já está num tempo até exceder um pouco. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, contribuição, por favor, fique à vontade. Que eu tenho várias. Olha, enquanto vocês pensam, eu então vou lançar uma pergunta que eu tenho, que me vem à cabeça. Como então? Talvez seja uma pergunta um pouco de uma praticidade, porque tem sido um exercício para mim pensar também, inclusive aqui nesta sala, tem muitos estudantes, muitos licenciandos que futuramente estarão dentro de salas de aula, ou mesmo também estarão junto com grupos de teatro, né, ou em projetos. Como é que estes saberes que você enuncia, saberes esses, que eu também gostaria que você falasse disso, que não só desmonta o patriarcado, o sexismo, a misoginia, o racismo, né? Nas suas relações mais intrínsecas, aí como essas paisagens, como vão se dando nas relações. Quando você diz da independência da bruxa e de alguma forma da cartomante também, né? Está vinculada a nenhum dogma, a nenhum sistema a nenhum sistema. Isso eu gostaria muito que você falasse, né? Como é que todo esse conhecimento está na relação contínua com o que a gente entende, né, como natureza ou como reconhecimento de si, do outro e do coletivo.
Mas a pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco disso, mas que você levasse isso. Como é que você, como artista também, como educadora, vê esses saberes dentro dos espaços também formais? Ou melhor, como a gente cria as rachaduras, como a gente começa a trabalhar com esses saberes, legitimando, né, o lugar que eles ocupam das ancestralidades, né, que são múltiplas e variadas. Como Ai, eu não sei, é tão difícil essa pergunta, né? Porque ela é uma pergunta de uma prática assim muito poética, muito rica. Acho que você trouxe muito isso daí aqui nesse encontro aqui, nas diversas vezes, em todas as pessoas que estiveram aqui, né? Eu me ressinto às vezes de mim mesma, é engraçado isso, porque eu eu fiz, por exemplo, fui chamada para fazer uma narrativa sobre as minhas referências e eu vi que as minhas referências elas não são elas não são as referências que eu citei, na verdade, elas são referências muito daquele contexto de produção de pensamento mais lógico, formal do século XX. Eu ainda, como uma mulher nascida em 74, eu carrego muito, muito, muito dessas referências, né? Eu não sei hoje como é que seria uma prática dessa em sala de aula. Eu intuo, né? Mas aí voltando na história das referências, então essas referências que são as referências do cuidado, do cotidiano, daquela amiga que cuida da gente, daquela pessoa que tem um poder que a gente não sabe de onde vem, mas que nos transforma, né? Como é que parece que tem uma fricção também entre isso daí e o conhecimento formal, e a gente mesmo como intelectual e artista, a gente tem que estar o tempo inteiro se perguntando, se questionando que espaço que a gente está ocupando, porque às vezes a gente está ocupando um espaço, está fazendo propaganda de um outro espaço, entende o que eu quero dizer? Sem querer, né? Então, é complicado, mas eu me lembro uma situação, por exemplo, que eu trabalhei com não atores e, e era uma situação muito engraçada, que as pessoas tinham uma expectativa muito grande de fazer uma encenação artística, quase como um jogral, sabe? Era uma formatura de um processo de formação em terapia, era um processo super sensível, e tinha uma expectativa de ter alguma coisa artística no final, né? Que é engraçado, eu estava pensando até outro dia num debate que teve ali com a Thaís Nardim sobre essa história das linguagens, né? Então a gente tinha que escolher alguma linguagem para fazer ali o troço. E aí, dentro daquele contexto social, que eram mulheres de classe média, média alta, naquele contexto, eu propus que fosse feita uma outra coisa. A gente ocupou um salão e, em vez de fazer qualquer coisa que fosse de frontalidade, cada pessoa trouxe todos os elementos de sua ancestralidade relacionados com a costura. E aí as pessoas se associavam assim em duas ou três, numa montagem que seria quase de uma feira, sabe essas feiras em galpão grande, que cada pessoa tem um nicho para vender o seu negócio, né? Mas as pessoas trouxeram assim, caixas de costura da mãe, era livre, né? A blusa que foi bordada, o tricô que foi feito, fotografia, tudo que lhe constituía dentro dessa temática da costura, por exemplo. Isso foi feito de uma maneira puramente intuitiva, mas foi tão potente, foi tão emocionante, foi tão forte, porque nas costuras, e aí tinha uma história com as moiras na entrada, que também brincava com quem queria, né, ter o seu momento de artista ali, enfim, mais histriônico, vamos dizer assim, mas cada espaço daquele trazia a tessitura das vivências em algo muito concreto, que é simbólico, mas não é metafórico. É metonímico, é real, é a lã
que a minha avó usou, que se costura na vivência da outra pessoa que hoje costura. Eu não costuro, mas a minha amiga que costura, e aí a gente cria junto uma coisa, e a gente cria aquele ambiente, e as pessoas iam passando de ambiente em ambiente e vivendo aquelas costuras, né? Então, eu penso que no cotidiano do saber, da construção de um saber mais formal, ou num espaço mais institucionalizado, talvez tenha que ter uma certa selvageria intuitiva para poder trazer vivências que perturbem, né? Porque a gente precisa perturbar, a gente não pode deixar no mesmo lugar as coisas onde estão, ainda que aparentemente fosse uma coisa super simples ali para aquelas pessoas trazer esse tipo de material. Mas na hora do vamos ver, eu sabia que alguma coisa radical ia acontecer ali. E foi muito transformador. Gente, bora lá, alguém? O Alguém? povo quieto, deve estar uma. Não, Eu tô. Olha, o povo está quieto. alguém, gente, uma contribuição, queira fazer alguma pergunta. Cacau falou que, na verdade, era muito similar a que eu fiz. Mas alguém? Eu não Thaís, sei, eu não sei nem se é uma pergunta, mas agora, né, com essa fala da Ju, eu fiquei pensando que no audiovisual as bruxas são sempre representadas como mulheres muito velhas, né? E que uma figura que quase perpétua, né? Que raramente elas morrem. E horas elas são mulheres muito velhas, mas que fazem um feitiço para ficar muito jovens, mas mesmo assim elas são personalidades muito ancestrais. E com essa fala da Ju, né, de trazer a ancestralidade da costura, que foi da avó, da mãe, eu me lembrei disso, da figura da bruxa, no que a gente está acostumado a ver no audiovisual, na televisão, no filme. Mas essa figura da bruxa, ela tem um elemento de verdade dentro do que é a tradição da bruxaria, né? Porque tem aquela coisa muito da bruxaria, trabalhar com a noção da tríplice, da mulher tríplice, da anciã, que já está na menarca, que é a velha, que é sábia, que está perto da morte, né? Com a jovem guerreira e a mulher madura que dá a luz e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa imagem da bruxa, ela se mistura um pouco. É isso que é lindo na deusa, né? Tem um magista muito generoso chamado Jorge Puente, que é ali de Campinas, e ele fala bastante isso, assim, as deusas, elas são múltiplas, não existe uma imagem da deusa, né? E até é engraçado, por que é tão empobrecedor quando a gente fala, a gente tenta se afirmar nessa coisa, falando às vezes, ai, graças a deusa, mas fica pobre e a gente não entende por quê. Porque Deus é algo personificado numa coisa muito clara, aparentemente, dentro de uma tradição judaico-cristã, quem eu identifico que é o responsável por esta bodega, né? Aí eu me dirijo a ele, então eu agradeço a ele. E quando a gente fala graças a Deus, fica estranho, porque quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Deus, inclusive, tem um inimigo, quase à sua altura, né? Que passa o tempo inteiro fazendo projetos contra ele e tal. Mas a deusa não. A deusa não, porque a ferocidade da deusa destruidora, ela pertence à mesma categoria espiritual, imaginativa e simbólica que a jovem guerreira. E quando a gente fala graças a Deus, a gente não sabe se a gente está falando de Artemis ou de Iemanjá, ou de Hécate, ou de Ishtar, Lilith, né?
o audiovisual traz isso, não é à toa, porque a velha, ela mexe com tudo um pouco, né? Inclusive, quando ela falou ali, a velha pode se transformar na jovem, na bela jovem, ela sabe fazer isso, né? Mas também hoje a gente tem toda uma categoria de imaginário trabalhando no audiovisual com a imagem da bela bruxa muito jovem e muito sexualizada, né? Porque a bruxa tem essa autonomia sobre a sexualidade dela. Isso existe, né? Uma das questões das fogueiras foi essa. Tem muitas mulheres que foram queimadas porque se julgava, tem processos. Em São Paulo tinha processos no século XVII relativos a escravas libertas que foram condenadas porque supostamente fizeram um sujeito fulano de tal amando de não sei quem ficar broxa, entendeu? Então essa questão da sexualidade, do domínio sobre a sexualidade, fazer o que bem entende sobre a sua sexualidade e também ter poder sobre a sexualidade masculina é muito do imaginário da bruxa, né? Eu disse que é interessante até quando pensamos sobre como vem a imagem da bruxa dentro da educação, principalmente a infantil, onde vem sempre com a construção de má, como uma representação visual projetada para dar medo. É um projeto bem executado, né? Você sabe, Ju, que quando você traz essa questão da bruxaria, não só também quando da cartomancia, me vem muito forte algo que eu acredito, e imagino também você e outras pessoas, a ancestralidade muitas vezes é pautada no lugar do individual, né? Então, assim, você tem a sua ancestralidade, eu tenho a minha ancestralidade. E cada vez mais eu entendo que a ancestralidade, ela só se forja no coletivo. A ancestralidade, diferentemente do capitalismo quer, o capitalismo, e claro, todo o pacote da matriz de poder colonial, né? Costa diz que, então, cada um tem a sua ancestralidade, mas essas diversas ancestralidades, elas estão em teias, elas estão conectadas, e elas vêm quando, por exemplo, você solicita que traga a caixa de costura, e essa imagem da costura, para mim, ela é fantástica, porque eu acho que o mistério, ele é bordado e costurado o tempo todo. O tempo todo. E essa ancestralidade, ela vem no coletivo. Ela se dá, o mistério só se dá no coletivo. Reconhecer isso é reconhecer, por exemplo, a força desse coletivo das mulheres, ou do que a gente hoje entende como feminino, quando você fala das bruxas. E aí, historicamente, a gente vê o porquê houveram, né? Houve a caça a elas, porque a desenfreada, que conhecimentos e saberes que essas mulheres tinham, não individualmente, mas no coletivo que elas se formavam. E a força desse coletivo na organização, não só das suas vidas, no modo de existência dos seus coletivos, no sentido, né, dos vilarejos, da relação com o poder, né? E se a gente for pensar, por exemplo, em termos religiosos, né, no contexto que a gente vive, as religiões afro, existe um jogo aí com relação ao poder que as religiões afro têm, que ela se mistura, que mistura o quê? Que mistura o poder da magia que existe, porque na religião afro-brasileira, tanto Umbanda, Candomblé, qualquer coisa, a magia ela move o cotidiano religioso, né? E existe a afirmação ancestral que aquilo provoca quando o coletivo se reúne, e aí tem o ambiente, né? São as roupas, é o cheiro do incenso, é a cor das coisas, o sabor dos alimentos, aquilo tudo é uma encenação
onde naquele ambiente se diz, nós acreditamos em algo misterioso, nós honramos o mistério e sabemos que ele está presente, e nós temos esse poder. Eu acho que isso assusta muito, né? Esse poder que não se sabe de onde vem e que é real. Então, quando a religião, às vezes, afro, no combate à intolerância religiosa, ela pode, às vezes, se perder numa institucionalização que busca o combate, e que eu entendo e é legítima, mas ela não pode perder o terreno da magia que espreita em cada gesto cotidiano para não se cristianizar no modo de estar no mundo, entende? E eu acho que a gente tem essa riqueza imensa, porque foram assim que as bruxas resistiram, né? Dentro de outros contextos culturais também, fazendo suas magias particulares, resistindo, exercendo um poder de manipular a natureza, mesmo que esse poder não fosse bem aceito, ou que elas pudessem morrer por causa disso, né? Eu me lembro muito do primeiro trechinho daquele livro, Um Defeito de Cor, que ainda se passa na África, e a avó é uma mulher que tem coisas que a gente entende que são assentamentos de Nanã e de outros voduns dentro do casebre ali, e que ela manipula aquilo, ela reza, e ela não está num contexto grupal necessariamente, mas ela está ali e ela é feiticeira. E aí chegam os guerreiros que são estupradores e tudo mais, e eles matam, né? Eles assassinam a mulher, a mãe, e eles falam para a velha que a velha é feiticeira. Então, esse poder dessa magia, desse feitiço, você vê que ele é perigoso para qualquer poder instituído. E aí, o nosso horário já está praticamente terminando, então eu gostaria de pensar com você se tem mais alguma contribuição. Peraí, Thaís, tem uma coisa que você botou aqui, né, que eu queria ler. Ó, a Thaís, trabalhei aqui em São Paulo, no Colégio Santo Américo, como assistente de direção teatral, um colégio cristão extremamente burguês. Quando fui com o meu cabelo crespo solto, um dos alunos, que tinha em média de 10 anos, me chamou de bruxa, porque ele nunca tinha visto um cabelo daquele pessoalmente. Como... E daí eu fico pensando que em algum momento a gente já foi chamada de bruxa, né? Por alguma razão. E, no geral, nunca é por uma forma legal, boa, tipo, nossa, bruxona. Não, é sempre de uma forma pejorativa. Tipo, você é uma bruxa. Bruxa porque você é tem uma coisa que eu nunca vi. Sim. Ou estranha, ou bizarra, ou é estranho, né? É estranho. É mau, evil. E poderoso ao mesmo tempo, né? Normalmente tem a ver com poder. Gente, mais alguém? Senão vamos encerrar o nosso encontro de hoje, infelizmente. Acho que o Matheus. Eu mesmo. Juliana, teve uma coisa muito legal que você trouxe bem no começo, que foi que você falou de você relacionou essa coisa das cartas, da magia das cartas, e você trouxe o garçom, a figura do garçom. E eu trabalhei como garçom durante um tempo. E aí você falou esse girar, esse trazer, entregar o copo, atender, anotar o pedido. E eu percebo que nessa relação que eu tinha com o trabalho, com os clientes, eu prestava muita atenção no meu corpo, e isso me remetia ao meu trabalho como ator, porque eu falava, o meu corpo interagindo com outro corpo, como eu desvio dessas duas pessoas que estão me atrapalhando a passar. Então, essa consciência corporal que atravessava a mim no momento em que eu estava trabalhando é a mesma que atravessava a mim no momento em que eu estava atuando. Então, foi só uma colocação muito interessante. Não, mas isso é muito interessante mesmo. E em muitos ofícios, é lógico que
o garçom ele tem um tanto de bailarino, né? Mas em todos os ofícios existe a atuação, a interpretação do ofício, até isso aí não é novidade que eu estou falando, o Brecht foca muito, né, no gestos e tal, mas fazendo a crítica da formatação da profissão em cima da pessoa, mas existe o lado mágico disso, né, que a gente pode se aproveitar dessa interpretação de si mesmo nos papéis que a gente ocupa, em qualquer função, enfim. Gente, vamos encerrar. Eu queria, Ju, te agradecer muito, muito, muito a presença aqui, a disponibilidade. Enfim, é um carinho, é um afeto, né, que vem sendo tecido por tantas décadas já, né, por tantos encontros e por tanta construção conjunta, coletiva. Agradecer a toda a sua ancestralidade, a todas as feiticeiras, bruxas que te acompanham, né? Todo o coletivo cigano que vem junto também em cada abertura de cartas. E eu acho que, para mim, o que fica é como é que a gente, como a Thaís também traz, começa, e é um trabalho, acho que laborioso, de fissura, por isso que eu falo muito, né, desse chão que racha, de constituir outros imaginários, justamente na educação e na arte, onde esses saberes, que tudo isso que Juliana traz, eles estão no cotidiano, e precisam de reconhecimento, e esse reconhecimento está na criação e constituição de outros imaginários, porque é nessa força do imaginar outras possibilidades que a gente também pode criar concretude de realização, né, de outras culturas. Eu queria, Ju, te agradecer imensamente, me emociono nesse encontro, muito feliz com a tua presença aqui. Obrigada, você sempre me convocando a dar uma forma mais concreta a certos pensamentos, assim, e eu sou muito grata por essa e tantas outras funções que você exerce na minha vida, né? De convocar a poetisa, de convocar a dramaturga, sempre com o seu satanarianismo marciano, para usar um termo astrológico e não menos mágico, convocando os fazeres aí. Muito obrigada, muito obrigada. E minha gente, na próxima semana continuamos nosso terceiro encontro, nesse bordado dos mistérios, com o André Feitosa. Então, vão lá no canal, dão um clique lá no sino, se compartilhem, se inscrevam, e semana que vem estamos aqui para falar mais de outras tessituras do mistério, outros bordados, outras costuras, como Juliana trouxe, do mistério, das magias e dos feitiços e dos encantamentos. Beijinho, beijinho para você. E quem quiser também pode procurar a Juliana Ferrari nas redes sociais, para cartomante, outros processos mágicos e tudo mais, e como artista também educadora. Tem a live de cartomancia, que eu faço atendimentos gratuitos no Facebook, quem quiser acompanhar. Casa da Cartomante, é só procurar Casa Cartomante, que vocês vão encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. E Juliana enfim, tem atendimento online, enfim, aí vocês vão lá se deliciar. Deliciar com as histórias. Um beijinho para vocês e até a próxima quarta.